O que aprendemos com jogos? Quando as pessoas participam de algum jogo ou alguma competição, geralmente elas querem ganhar, mas nem sempre vencer é o mais importante. Devemos sempre respeitar as regras dos jogos e os outros participantes. Isso porque, assim como nos jogos, na nossa vida, existem diversas regras que auxiliam as pessoas a conviverem de forma tranquila. Os jogos nos ensinam a controlar nossas emoções, a manter a calma diante das situações e a respeitar as pessoas. Então, é muito importante. Às vezes a gente vê assim, meu Deus, mas só tem jogo aqui nesse livro, no primeiro ano, falando agora para os pais que estão aí acompanhando os filhos. E às vezes até os alunos mesmos dizem assim, ai meu Deus, só jogo, tia, embora não sei o que é isso, embora não sei o que é aquilo. Os jogos são uma ótima forma de aprendizado. É no momento do jogo em que os pequenos vão aprendendo a controlar as emoções, porque realmente tem criança que chega e ela não quer perder. E isso faz parte do aprendizado. É lógico que não é bom perder sempre, mas isso faz parte do aprendizado. É muito importante ganhar e importante perder. Isso faz parte do jogo, para que a gente saiba controlar as emoções, cresça com a mente sadia, que a gente cresça com a mente sabendo que podem ter várias opções e várias conclusões para aquilo que a gente vai buscar e para aquilo que a gente vai desenvolver, tá? Então, os jogos, eles são maravilhosos, as brincadeiras são maravilhosas formas de aprendizado. Vale a pena conhecer esse livro aqui, olha. Na minha escola, todo mundo é igual. Imagine uma escola em que todos os alunos convivem em harmonia, procurando superar as diferenças e as dificuldades com a colaboração de todos. O livro, Na Minha Escola, Todo Mundo é Igual, conta a história de uma escola assim. Então, esse livro aqui ele é muito interessante. Seria interessante que vocês também pudessem ler. Você pode encontrar ele, como eu sempre falo aqui, no YouTube. Professoras contando histórias sobre vários tipos de livros. É só jogar o nome dele no YouTube e vai procurando, ou então no Google mesmo. Tá bom? Vamos para a página 179. Continuando aqui, ó, outra atitude importante que podemos aprender. Opa, não dá nem para ver aqui. Outra atitude importante que podemos aprender e desenvolver por meio de jogos e brincadeiras é a cooperação. Escute com atenção o texto da sessão a seguir que o professor vai ler. Então, vamos ver aqui sobre essa questão da cooperação. Um homem visitou um povoado na África e fez uma brincadeira com as crianças desse povoado. Ele colocou uma cesta de frutas perto de uma árvore e disse às crianças: a primeira que chegar à árvore fica com um cesto de frutas. Quando o homem deu sinal para que começasse a corrida, aconteceu algo inusitado. As crianças, olha só, as crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Elas então se sentaram e repartiram as frutas. O homem lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Uma criança respondeu: como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Olha que bela lição! Isso também faz parte dos jogos, das brincadeiras, momentos onde acontece a cooperação, a ajuda. Isso é importante. A gente deve também colocar isso para as crianças aprenderem que muitas vezes o mais importante
Não é ser o primeiro, como a tia Rosa sempre fala, olha, não é competição. Eu quero saber se você realmente está estudando, se está aprendendo. Para mim, não importa se você vai ser o primeiro, o segundo a responder, o terceiro. O importante para mim é que você mostre que você está aprendendo, que está buscando aprender. E nas brincadeiras, nos jogos, é o melhor momento de fazer isso. O melhor mesmo. Então, o importante também é saber contribuir, ajudar, cooperar. Isso é muito importante, porque no futuro, quando vocês já forem rapazes e moças, vocês vão saber fazer isso muito bem com aqueles que precisam de ajuda, tanto ajuda financeira, quanto ajuda alimentícia, quanto também ajuda emocional, quando precisa de um abraço, de um carinho, de uma atenção, de ouvir. Isso é muito importante, tá? Continuando aqui no Mão na Massa, vamos ver o que ele nos pede. Olha, como vimos na história anterior, quando as pessoas cooperam umas com as outras, elas reúnem suas habilidades para resolver um problema. Represente a história que você acabou de ouvir em forma de quadrinhos na página 39 do material de apoio. Então, no final da aula, como é para você desenhar, lá na página 39, deixa eu levantar só um pouquinho a câmera. Ó, na página 39 do material de apoio, aí a página aqui embaixo, tem essa parte aqui, que você vai representar em forma de desenho a história que a tia Rosa acabou de ler. E aqui, primeiro você vai colocar o título da história. Olha o título aqui, ó. Você vai inventar, né? Olha só, um homem visitou um povoado na África e fez uma brincadeira com as crianças. Então, o título, ele tem que ver com a história. Não posso dizer assim, jogo de bola, e desenhar uma história totalmente diferente. Então, aqui você vai criar um título para essa história. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, você vai desenhar essa história, tá bom? Então, somente no final da aula, tá? Quando finalizarmos aqui, aí você vai lá e faz o desenho bem bonito, tá? Da história. Conta aí a história pra mim. Tá bom? Vamos para a página 180? A lenda sobre a maneira de viver de uma comunidade africana nos ensina a importância de saber dividir e de buscar a alegria de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Com base nisso que a gente aprendeu agora, nós vamos responder esse Mão na Massa. A seguir, são apresentadas algumas situações que podem acontecer em nossas vidas, tá bom? São aqui 6 coisas que podem acontecer. Temos aqui a participação de 9 alunos, então eu vou chamando de um por um e você vai me respondendo, tá? O professor vai ler as questões e você vai marcar um X, qual seria a sua atitude, tá bom? Qual seria a sua atitude para isso? Pode ser que a atitude do coleguinha seja diferente, não importa. O importante é que quando eu perguntar direcionado para você, falar o nome do aluno e o aluno me responder, aí é o que eu vou marcar aqui, ou então eu talvez dê alguma ajuda, para caso não seja uma resposta coerente, a gente vai adaptando isso, tá? Vai estudando sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro aluno que vai participar é o Luiz Davi. Depois vai ser a Valentina, tá? Então, vamos lá. Luiz Davi, aqui na primeira questão diz o seguinte. Ao bater o sinal de final do recreio, você encontra uma caixa de lápis de cor esquecida sobre um banco no pátio. O que você faz? Primeiro, deixo a caixa de lápis de cor no mesmo lugar onde encontrei. É isso que você faz? O outro, pego a caixa de lápis de cor para mim, afinal, achado não é roubado.
É isso que você faz? Ou 3. Entrego a caixa de lápis de cor para um professor ou zelador e digo que a encontrei no pátio. E então, Luiz Davi, qual desses 3 aqui você faria? Número 1, número 2 ou número 3? Deixa eu ver o que ele respondeu. Número 3. Vou marcar aqui a resposta dele e vou explicar. Olha só. A número 1 diz que a pessoa ia deixar a caixa no mesmo lugar. Só que a gente entende que muitas outras pessoas poderiam passar por ali. E se tem uma forma melhor de eu ajudar, porque eu estou na escola e na escola sempre vai ter um dono, o que eu poderia fazer mesmo? Exatamente o que o Luiz Davi falou. Entrego a caixa de lápis de cor para um professor, porque ele é funcionário da escola, ou zelador, porque ele também trabalha na escola. E digo, olha, eu encontrei em lugar tal, no momento do recreio. E aí vai ficar lá no local indicado que é a coordenação ou direção. E a pessoa que perdeu provavelmente vai procurar lá no local onde perdeu. E quando ela vê que não encontrou, ela vai em busca desse material na coordenação para ver se alguém encontrou e levou para lá. Então, o Luiz Davi teve uma ótima resposta. Muito bem. Vamos para a Valentina. Valentina, a próxima pergunta diz assim: seu professor vai iniciar uma atividade diferente e você percebe que um de seus colegas esqueceu o material solicitado para a atividade. O que você faz? Empresto para o colega o material que tenho de sobra. Próximo. Chamo o professor e aviso que o colega está sem material. Ou 3. Não faço nada. Afinal, isso não é problema meu. E aí, Valentina, o que será que você vai fazer? Você vai emprestar o material de sobra, o que sobrou? Você vai chamar o professor e avisar para ele que o coleguinha está sem o material? Ou você não vai fazer nada? Porque não é problema seu. Diz aí para mim, Valentina, a tua resposta. Já vou logo avisando quem vai ser o próximo, é a Fernanda, tá, Fernanda? Próxima, número 3, é com você. Número 3 vai ser a Fernanda e o José. Os dois vão me responder aqui, tá? É número 3. Vamos ver a resposta da Valentina. Deixa eu ver aqui. Empresta o material e diz ao professor também. Certo. A sua opção é, Fernanda, só no momento que a tia Rosa lhe chamar, tá bom, Fernanda? Bom, Valentina, a melhor opção, porque que você deve fazer é emprestar realmente ao colega o que sobra. Lá na sala, gente, acontece às vezes deles emprestarem antes mesmo de responder.
Aí eu vou explicar, olha, você só pode emprestar alguma coisa na hora da atividade quando você tem algo de sobra ou se você já tiver terminado. Se não, você tem que fazer primeiro o seu, para depois ajudar o coleguinha, tá? E essa questão aqui de chamar o professor e avisar que ele está sem o material também é importante. Porque o professor às vezes não percebe, às vezes o coleguinha fica com vergonha e com a ajuda de um outro coleguinha, não como forma de denunciar, mas dizer, ó, professor, ele tá sem o material, e aí eu vou ajudar ele. Posso? Mas a melhor opção realmente é essa que ela respondeu primeiro, ó. Emprestar para o colega o material que sobra, tá? Que tem de sobra, tá bom? Agora sim, Fernanda, na página 181, nossa última página para a gente finalizar o conteúdo. A Fernanda e o José vão me responder essa pergunta, tá? Você e seus amigos estão participando de um jogo de tabuleiro e um deles demora para fazer a sua jogada. Qual é a sua reação? Fico irritada e peço para meu amigo se apressar. Ou, número 2, aguardo calmamente a minha vez de jogar. Ou, número 3, peço para mudar de jogo. E aí, Fernanda e José, qual a opção de vocês? Fica irritado e pede para o menino se apressar logo? Aguarda calmamente minha vez de jogar. Isso aqui é muito importante, né? Ou peço para mudar de jogo? Muito bem, José. José respondeu que aguarda calmamente a vez de jogar. E a Fernanda? Vamos ver se a Fernanda tem a mesma opção ou escolhe outro. Vamos lá, Fernanda? Aguarda calmamente, né? Muito bem. Então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Aguardando calmamente para esperando a sua vez de jogar. Às vezes o colega demora um pouco porque ele tá pensando aqui na melhor resposta. Eu tô entendendo porque tá rindo, viu? tá pensando na resposta dele. E isso é bom porque quando a gente pensa no que vai responder, quer dizer que você tá buscando uma sabedoria para não responder qualquer coisa. Então a gente tem o quê? Muito bem, José e Fernando, olha, aguardar calmamente a sua vez. É lógico que a gente também não vai esperar o tempo inteiro do mundo para a pessoa responder, mas também a gente não vai ficar apressando a pessoa. Bora, rápido, isso. Não, a gente tem que deixar a pessoa pensar calmamente também, certo? E não vale a pena ficar irritado. Você só vai ficar irritado à toa e vai irritar a pessoa também. Tá bom? Próximo. Agora é a vez do Ângelos e do João Pedro. Você vê dois colegas discutindo no pátio. Presta atenção, Ângelos e João Pedro. Vocês estão vendo dois colegas discutindo no pátio da escola. O que você faz? Peço a eles que parem de discutir. Chamo algum adulto para resolver a situação? Ou fico observando a discussão sem me intrometer? E aí, o que vocês fazem? Ângelos e João Pedro. Vamos ver se vocês fariam realmente o que a tia Rosa está ensinando em sala de aula.
Tá vendo os coleguinhas discutindo, 2 coleguinhas. E aí, você vai o quê? Pede para eles pararem de discutir, número 1. Número 2, chama algum adulto para resolver a situação. Ou número 3, fica observando a discussão sem se intrometer. Fica só assistindo os 2 brigarem até a hora de cansar. E aí, o Ângelo me respondeu que é a número 1 e número 2. E o João Pedro, concorda? O João Pedro disse que é só o número 2. Tá certo. Então, vamos lá. O número 1, cadê o meu mouse aqui? Pronto. O número 1 aqui, ó, peço para eles pararem de discutir. Provavelmente, isso não vai ter resultado, porque eles vão olhar para você e vão ver, oxi, tu é do mesmo tamanho que a gente, por que a gente vai te respeitar? Tu é aluno que nem a gente, tu é menino que nem a gente, então, de repente, isso aqui não dá resultado e pode até sobrar para você na hora da discussão. O número 2, chama algum adulto para resolver a situação. O adulto, como a tia Rosa fala lá na escola, você não pode resolver nenhum tipo de situação, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discussão. Sempre tem que chamar um adulto, assim como está sendo mostrado aqui na foto. Olha só, quem que está resolvendo a situação? Um adulto. Porque ele é quem vai conversar com os 2, vai acabar com a suposta briga, tá? Então, a melhor opção aqui é a número 2. Chama algum adulto para resolver a situação, tá bom? Por isso que a tia Rosa na sala de aula diz, olha, se o coleguinha mexeu com você, você conta para quem? Na escola, estando na escola, você vai contar para tia, para professora. E a professora vai resolver. Se precisar, coloca na agenda. E se precisar também, chama o papai e a mamãe, um responsável para a gente resolver o assunto. Tá bom? O último... Ah, não, é o penúltimo. O número 5, quem vai me responder é a Maria Júlia. Maria Júlia, presta atenção. Um colega joga lixo no chão da sala de aula. Qual é a sua atitude? Número 1 aqui, ó. Pego o lixo do chão e o coloco na lixeira. Essa é a sua atitude? Número 2. Chamo a atenção do meu colega dizendo que isso não é uma atitude correta. Essa é a sua atitude? Ou a número 3. Não faço nada. Afinal, isso não é problema meu. E aí, Maria Júlia? Qual é a tua atitude no momento desse que tu vê o coleguinha jogando o lixo no chão? Maria Júlia, tá? Vamos lá, Maria Júlia. Cadê a Maria Júlia, gente? Eita, que tanto coração, José. Menino.
E um gatinho também. Rapaz. E já? Eu nem vi aqui a resposta. Ah, tá, foi bem aqui, é porque já tinha passado. Desculpa. Número 2, obrigada. Número 2, chama a atenção do meu colega dizendo que isso não é uma atitude correta. Muito bem, gostei. Porque se ela pegasse o lixo do chão e jogasse na lixeira, o colega sempre ia fazer do mesmo jeito, porque sabia que a Maria Júlia ia pegar o lixo sempre. Mas quando eu chamo a atenção, e também no caso aqui, é interessante que se o professor estiver perto ou algum adulto, pede para o adulto falar com a pessoa, tá bom? Certo? A última perguntinha para nós finalizarmos o nosso conteúdo. Quem vai responder é o Paulo e o Jonathan. O Paulo e o Jonathan, tá bom? Durante a avaliação, o professor, por engano, entrega uma prova com todas as respostas. Ou seja, a provinha já está toda respondida. O que você faz? Chama o professor e avisa sobre o engano. 2. Mantém o silêncio e me aproveito do erro do professor para poder pegar aquelas respostas. 3. Tento passar as respostas corretas para os meus colegas. E aí, Paulo e Jonathan, qual é a atitude de vocês? Número 1, 2 ou 3 da sexta questão? O Jonathan respondeu que é a número 1. E o Paulo? Paulo também disse que é a número 1. Muito bem. A melhor resposta é essa mesmo. Chama o professor e avisa. Ô, professor, olha, como é que eu vou responder se já tem as respostas? Não é isso? Isso mostra que você é o quê? Que você é honesto. Honesto, mostrando honestidade, tá bom? Muito bem mesmo. Parabéns para a resposta de todos vocês, tá? E aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de geografia. Então vamos lá, dando tchau para a geografia do livro SAI 2. Tchau, tchau, tchau. Obrigada por esse conteúdo desse bimestre.